vamos dar continuidade ao nosso último painel. E a ideia é a seguinte, nós vamos agora falar um pouco, discutir um pouco sobre o que nós ouvimos, refletir um pouco sobre isso, e para que todos tenham ânimo de colaborar, inclusive, se sintam à vontade de colaborar, nós vamos começar aqui com a professora Vera Torstens e a professora depois Michele Sanches, que nós vamos discutir um pouco o que nós conversamos, falarei alguma coisa no final e abriremos a palavra a vocês. A ideia agora é fazermos algumas reflexões para a conclusão desse evento. Tá? Bom, muito obrigada, Maria Lúcia, parabéns pela iniciativa, que também partiu de você. Porque a ideia é um pouco assim, por que o Brasil precisa fazer acordos? E por que o Brasil não pode ficar isolado? E por que eu considero o problema do Brasil hoje sem políticas em relação a esta área, ou seja, se sente claramente do governo um desinteresse pelo tema, como se o Brasil pudesse viver placidamente em seu isolamento e que ele poderia sobreviver. Então, em termos rápidos, realmente em flash, seria... Primeiro, tudo bem, os outros países estão baixando as tarifas para outros países, né? E o Brasil, fora desses acordos todos, vai ter que enfrentar tarifas positivas. Tá? Depois, não é só isso, é também porque outros países vão ter um mercado privilegiado que a gente não tem. Então, não é uma questão só do Brasil ter problema para entrar, mas é também de perder o mercado para outros países. O mais importante hoje tem acordo regional, e o exemplo dos megas acordos me assusta, é que eles vão fazer regras, e o Brasil vai se tornar um rule taker, e vai estar longe de ser rule maker. E aí aquela história, quem não negocia, não faz regra. Tá? E hoje o importante é fazer regra dos novos grandes temas, investimento, concorrência, meio ambiente. E aí, quando eu vejo o acordo do TTIP, falando de TBT+, SPS+, que é barreira técnica, fitossanitária, me dá calafrios. Né? O REACH+, senhora embaixadora, aquele REACH eu quero levar para a comunidade, para o painel, porque eu acho que é totalmente consistente com a OMC. Mas, enfim, quer dizer, esses grandes temas, estamos totalmente isolados e, quer dizer, o nosso plácido, né, vai adormecer placidamente. Né? Quando se me pergunta, professora, quais são os grandes 3 desafios da área de comércio nacional e o que está acontecendo? Eu diria, primeiro grande desafio para mim são os mega-acordos. É a morte da OMC, querendo ou não, os Estados Unidos são bastante culpados sobre isso. Ficou claro que ele não estava disposto ele queria, era muito mais mercado chinês, falava que era dos BRICS, etc., mas, no fim, perdeu o interesse, problemas em casa, e agora é muito fácil se sentar com a comunidade europeia, e isso também me dá calafrios, porque, na hora que os dois grandes se entendem, esqueçam, o Brasil vai ter que assinar como assinou o Chile embaixo, como todos os pequenos países vão ter que assinar embaixo. Tá? Perde essa capacidade de negociação, certo? O outro grande desafio do comércio internacional, que também me deixa preocupadíssima, é o isolamento do Brasil em relação às cadeias. Quer dizer, eu participei de uma reunião em Brasília, onde se falava vamos estudar as cadeias produtivas, cadeias globais do valor do Brasil. Aí descobrimos coisas que eles estavam preocupados com a América do Sul, afinal de contas, é aqui que nós vivemos. E aí, surpresa, a matriz de subproduto da Argentina era de 92. A nossa era de 2000 e pouquinho, mas esses estudos exigem o que a gente fala de trading tasks. É você pegar os componentes e botar muito serviço inteligente aí, certo? E, para você construir essas matrizes, você precisa de matriz de subproduto, precisa da matriz de comércio internacional detalhada a 8, 10 dígitos e precisa de toda a parte da parte financeira, que são as contas nacionais, etc. E o Brasil, o OCDE gastou 30 bilhões de euros, fez um estudo lindíssimo, onde o Brasil entrou, mas não entrou o resto da América Latina. O que nos interessa é a região América Latina. Então, esse estudo é fundamental que se faça. Por quê, gente? Porque, na hora que você está pensando em cadeias globais de valor, quem são os grandes atores? Na OMC é o Estado. Os Estados são os grandes atores. Nas cadeias globais de valor, os grandes atores são as grandes transnacionais. E transnacional, vocês descobriram uma coisa? Odeia a OMC. Odeia tarifa, odeia dumping, subsídio, salvaguarda, regra de origem. As transnacionais querem comerciar sem barreiras. Agora, o que elas querem?
Elas querem concorrência, elas querem investimento, propriedade intelectual, muito serviço, e aí começa a fazer os plurilaterais. Quer dizer, de um lado você tem o problema do Brasil isolado, dos mega-acordos sendo feitos, e, por lado, as cadeias globais de valor, que cria uma lógica totalmente diferente de comércio internacional. O que elas querem, nós não queremos. Toda a parte do tribunal da OMC, que a gente defende, maravilha e tal, esquece. As transnacionais procuram arbitragem rapidinho, escondida no Tribunal de Paris, da Singapura e agora até da Fiesp, que tem o seu tribunal. E isso daqui você não recolhe essas regras e isso não se transforma em jurisprudência. E o último grande desafio, está todo mundo cansado de me ouvir falar, é sobre câmbio. Quer dizer, não adianta você falar abaixa a tarifa, abaixa, sabe, o antidumping, contra tudo isso, quando o efeito câmbio é exatamente o oposto. O Brasil tem uma tarifa de média de 15%, está valorizado em 20%, subiu, viu? O câmbio do Brasil está mais valorizado do que estava há 6 meses atrás. O resultado qual é? Nós abrimos mão de toda a defesa que a gente tem direito de ter. Esquece. Antidumping, antidumping contra os Estados Unidos, contra a China, etc. Esquece, professor Munhaine. Dumping foi comido pelo câmbio. Tá? Bom, resultado, quando você pega Estados Unidos, pega a China, pega todos os países que estão bem na Europa, Finlândia, gente, Suécia, está tudo desvalorizado. Esses países têm o quê, gente? É de subsídio à exportação na veia. Câmbio representa subsídio à exportação na veia. Tá? E mais do que isso, a tarifa deles fica muito maior do que é atualmente. Então, você tem violação de acordo da OMC, senhora embaixadora, querendo ou não. Então, o Reino Unido está valorizado, cortadinho dos PIGs estão todos valorizados, e não é pouco, tá? E não pode mexer no câmbio porque o euro não deixa. Agora, pega a França, pega a Alemanha, pega a Finlândia, Suécia, está tudo desvalorizado. Como vão resolver esse problema interno? Não sei. Tá? Câmbio, o que acontece? O que eu acabei de escutar nos Estados Unidos agora é que os Estados Unidos falou que TPP sem câmbio não tem. A embaixadora, eu gostaria de dizer, Mercosul, Comunidade Europeia, também sem câmbio não dá. Porque está tudo valorizado. O coitadinho do Mercosul está todo valorizado. Então, a negociação de tarifa, que a gente só fala nisso, que eu acho também que é uma bobagem, porque é totalmente volátil, tarifa é volátil. Nos ciclos de câmbio para os países valorizados, quer dizer, o Brasil já deu mercado. O ciclo do Brasil de valorização é muito grande, de muito tempo. Então, o que o Brasil baixar a tarifa, na verdade, está negativa já a tarifa dele. E esses países que estão desvalorizados da Europa estão ao contrário, estão subsidiando a exportação. Então, por exemplo, eu vejo nos jornais o pessoal do papel está nervosíssimo. Por quê? Por causa da Finlândia e a Suécia, grandes produtores, estão comendo o mercado do Brasil lá fora com o câmbio desvalorizado. Então, são 3 desafios que nós não temos resposta. Então, para concluir, o isolamento do Brasil é, hoje, um dos problemas mais sérios. E aí, o isolamento passa por... Claro que não é culpa só... nós temos que fazer a nossa lição de casa, e eu acho que a concorrência, a falta de competitividade, tudo essa, precisa dos acordos. Que na hora que a gente faz acordo, a gente força o governo a reagir e força o governo a realmente botar sua casa em ordem, porque senão nós vamos ser destruídos mesmo. Pena que o representante chinês já saiu, que eu ia perguntar para ele o que ele faz, como é que ele se sente do Brasil ser o grande maior exportador para o Brasil, e com isso está realmente destruindo a indústria brasileira. Porque as regras que eles praticam não são regras que são consideradas leais dentro da OMC. Por exemplo, uma ajuda brutal, banco, o saco sem fundo de dinheiro para as empresas estatais, o câmbio desvalorizado por anos e realmente uma reserva de quase 4 trilhões de dólares que compram o mundo. Compraram ano passado, gastaram 12 bilhões na comunidade europeia, estão investindo no Brasil, etc. E tal. Quer dizer, sinto muito, os trilhões da China não foram obtidas de maneiras consideradas leais pela OMC. Obrigadinho. Bom, obrigada. Eu vou, enfim, contrapor um pouco do que eu observei nos painéis que se desenvolvem desde a manhã. Acho que a gente está contrapondo um pouco o que é a realidade da política comercial brasileira hoje. Um dos principais elementos que foram destacados, que foi destacado aqui, é o fato de que a gente não consegue observar uma estratégia clara na política externa brasileira na área de comércio hoje. Que esteja articulada com os setores, que esteja articulada com o mundo. E daí eu acho que a palavra isolamento ela é bastante incômoda nesse sentido para o nosso debate aqui.
Porque quando a gente pensa na estratégia brasileira hoje, a gente necessariamente está pensando em qual é o nosso espaço de regulamentação. E aí fico feliz que esse debate aconteça aqui na Escola de Direito, porque hoje falar em comércio internacional não é possível sem falar em regras. Nós estamos falando em acesso ao mercado? Sim, mas muito pouco. Todo esse repertório, enfim, isso eu baseei numa pesquisa que foi desenvolvida na Fundação nos últimos 2 anos, em outras pesquisas prévias no âmbito aqui da Escola de Direito, mas contrapondo os acordos de União Europeia, Estados Unidos, China e Índia. Esses acordos eles estão reduzindo muito pouco de tarifa, não atacam o setor que mais nos interessa, que é o setor agrícola. Vários dos acordos dos Estados Unidos e União Europeia, o setor agrícola está fora. Enfim, existem salvaguardas e medidas de defesa específicas para esses setores, piores do que aquelas medidas de defesa que estão previstas no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Então, o que existe também nesses acordos vai muito além do que nós pensamos no comércio de bens agrícolas e não agrícolas. Nós estamos falando de comércio de serviços, e aí nós estamos falando de serviços financeiros também, nós estamos falando de telecomunicações, nós estamos falando de compras governamentais, que, para quem faz direito, se chama licitação, direito administrativo brasileiro, concorrência, ou seja, um menu de outras áreas reguladas que o Brasil não está pensando internacionalmente. E aí, sim, eu acho que isso nos coloca um incômodo muito grande. Como é que nós temos que pensar áreas que são reguladas nacionalmente em termos internacionais? E aí, eleger quais são os espaços que nós vamos querer conduzir as negociações dessas regras. Eu não estou inteiramente convencida, enfim, de que nós devamos pegar um ou outro trem que esteja a caminho, sejam os acordos da União Europeia, sejam os acordos dos Estados Unidos. Eu acho que há uma necessidade de reflexão crítica mais ampla. Há um estudo da Organização Mundial do Comércio, inclusive, que coloca, datado de 2011, que a redução tarifária não é mais do que 16% para bens não agrícolas nos acordos preferenciais de comércio. E, se a gente for falar também dos novos modelos de acordo, como o caso do TPP, são acordos em modelos à la OMC, ou seja, a gente tem uma carta única em que vigora o princípio de single order take. Ou você negocia tudo, ou você não negocia nada. Então, para a Ásia, hoje, vai ser uma grande dificuldade pensar ou nós vamos negociar câmbio ou nós não negociamos nada mesmo do que está nesse acordo, né? Então, é quase uma mini rodada Uruguai que nós vivemos no passado, se nós formos nos engajar num processo de negociação tão forte quanto esses que estão aí. Acho que o evento vem a cair num momento importante e bastante provocativo para a política comercial brasileira e para quem está no direito. Acho que para os alunos que estão por aqui ainda, eu sugeriria, vamos pensar internacionalmente todas as regras. Nós não estamos falando mais de um cenário em que nós estamos definindo as nossas regras para o setor de comunicações, as nossas regras para questões aéreas. Nós vamos falar isso, uma linguagem internacional. E essa é uma demanda que existe em relação aos países que compõem o grupo do BRICS hoje. Acho que os demais blocos, Estados Unidos e União Europeia, estão ansiosos para saber quais são as posições desses países nesses novos campos. É só isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Bom, eu gostaria de falar um pouco a ideia desse evento, como ela surgiu. No início aqui das apresentações, nós tínhamos decidido, ano passado, aqui na Escola de Direito, que o ano de 2013 ia ser um ano para debates de questões difíceis, mas muito importantes para o país, né? E questões também que tendem a se politizar muito e com pouquíssimo resultado, né? E, por essa razão, nós vamos fazer uma série de debates. Esse, especificamente, era sobre a questão da política comercial e desse isolamento que o país acabou se encontrando, né? É interessante notar o seguinte: nós temos já uma defesa pronta, né, para esse isolamento. Eu acredito que nós vamos, daqui para frente, muitas vezes dizer que, em primeiro lugar, nós fizemos todos os esforços, os melhores esforços, para que a rodada de Doha se concluísse. Eu tenho a impressão que esse é um argumento que vai, inclusive, poderá se sustentar sem muita dificuldade. De fato, o Brasil fez muitos esforços para que a rodada de Doha não só prosperasse, tivesse um outro significado para o conjunto dos países, inclusive com a percepção, digamos, pós
pós-globalização como sendo a solução para os países em desenvolvimento. Acho que isso foi uma contribuição muito importante que o país deu, né, para os demais países. Nós fizemos muitos esforços e, de fato, a rodada de Doha foi suspensa. Não se pode dizer que, por falta de empenho, falta de desejo, que isso, por parte do Brasil, das autoridades brasileiras, e aí nós incluímos 2 governos bastante diferentes, né? Um que inicia e outro que dá prosseguimento, que se esforçaram muito para que isso acontecesse. Então, essa é uma boa desculpa já para nós dizermos, bom, infelizmente, apostávamos muitas fichas na rodada de Doha e essa aposta, infelizmente, não prosperou. Perdemos, tá certo? Então, mas não foi nossa responsabilidade. No que diz respeito à área de livre comércio das Américas, eu tenho a impressão também que vai ser muito fácil se dizer o seguinte, olha, o Brasil tinha um interesse, a princípio, mas foi muito difícil essa negociação, porque, em primeiro lugar, os Estados Unidos não saíram com ofertas que eram consideradas interessantes para o país, e, em segundo lugar, porque também perderam o interesse em negociar a área de livre comércio. Isso também não vai ser tão difícil, estou pensando, né? Análise que vamos fazer sobre esse isolamento num futuro que eu espero que seja um futuro próximo, né? Em relação ao Mercosul, desculpe, e União Europeia. Tantas esperanças, tantas expectativas, muito mais fácil do ponto de vista político, inclusive, né? Que há no Brasil, sempre houve e imagino que continua havendo essa impressão de que os Estados Unidos são os imperialistas malvados, né, estou fazendo uma caricatura, evidentemente, e que a União Europeia sempre nos favorecerá, nos favoreceu e nos favorecerá. É óbvio que isso, enfim, não é exatamente assim que as coisas são, mas eu quero dizer que, com isso que nunca houve uma oposição ideológica, né, contra o acordo Mercosul-União Europeia, né? Isso, em relação aos Estados Unidos, uma oposição era uma questão, foi tão politizada esta discussão, justamente por essa oposição, né, vamos dizer, mais clássica, né, que se tem contra os Estados Unidos e não em relação à União Europeia. Mas o acordo, o fato que não prosperou. Qual vai ser a nossa desculpa? Por isso que a nossa conclusão, o inferno são os outros. A nossa desculpa, não temos nenhuma responsabilidade, afinal de contas, como é que podíamos imaginar que a Argentina ia colocar esse pé no freio, usando uma linguagem mais coloquial, que colocou, né? Certamente será imputada à Argentina a maior parte da responsabilidade da falta de avanço nas negociações com o Mercosul. Aliás, com a União Europeia, porque era uma negociação entre blocos, né? Tomara que essa negociação, né, ela se conclua. Nós todos torcemos, mas nós sabemos que será difícil, certo, ministro? Não vai ser uma coisa simples, porque temos problemas internos aqui no bloco, no Mercosul, tá certo? Então, nós vamos encontrar muitas desculpas. E há, evidentemente, uma outra que também ela é procedente, o câmbio. Tá certo? O câmbio também é uma excelente desculpa para dizer, não adianta, porque brigar tanto por negociações? Não estou dizendo que seja a sua posição, Vera, mas será se o câmbio valorizado, né, irá corroer qualquer negociação que se faça, né? E também se justificará o seguinte, nós sabemos que temos um parceiro, que é um parceiro cada vez maior, cada vez mais importante, e que, evidentemente, não se comporta de acordo com regras que são minimamente seguidas, né? Estou me referindo à China, né? Um parceiro cada vez mais importante, cada vez maior, e, portanto, será fácil dizer, olha, de fato, não podíamos fazer nada. Mas eu discordo disso, essa é a minha posição pessoal, né? Não é da instituição, mas é minha. Eu acho que o Brasil está deixando de fazer muitas coisas nesses últimos anos, né? O Brasil não tem uma política econômica clara e tampouco uma política comercial clara. E esse é um problema sério, né, que só depende do próprio Brasil. Então, essa primeira parte, né, evidentemente, a minha ambição era que pensássemos
o quanto, de fato, depende do país avançar ou não avançar, né? Sem achar facilmente desculpas que, como eu disse, são todas muito plausíveis, né? Com um pouco de inteligência, não precisa nem muita, se constroem argumentos para se justificar esse isolamento, né? E eu considero isto muito negativo. Isso é a minha opinião pessoal para o país. E o país terá que pensar por que não avança. E mais, né? E não avança num quadro que se torna cada vez mais complexo, no qual estão se discutindo as regras de funcionamento desse comércio que mudou completamente de característica de quando começávamos a estudá-lo há 20, 25 anos atrás. Completamente. Né? Completamente. É uma outra situação. Nós não estamos participando ativamente desse processo. Uma escola de direito tem obrigação, né, de esclarecer, estimular seus alunos para que estudem isso, para que se formem novas gerações capazes de entender o que se passa, inclusive entender a falta de capacidade interna de dar respostas à situação internacional, que é muito complexa. Não vou negar essa complexidade, né? E não se vitimizar e se colocar sempre como refém do destino, da sorte, etc., né? Acho que nós temos essa obrigação. O Brasil, evidentemente, tem... Eu detesto esse discurso ufanista, né? Eu, particularmente, sempre estou falando no meu nome, detesto esse discurso ufanista, mas o Brasil tem um peso na economia internacional. Nós fizemos muito já para, digamos, ocupar um espaço, ter um protagonismo. Acho que não devemos, digamos assim, deixar essa oportunidade passar. E essa oportunidade será, de fato, aproveitada, poderá ser aproveitada se nós começarmos assim já, né, ontem, na verdade, a entender por que não estamos avançando, por que estamos nos isolando. Quais são as razões internas que não nos permitem avançar, né? Porque parece que, se há um consenso aqui nesse auditório, é que o país não avançou, né? Nós não vamos nem dizer o país retrocedeu, não sei, mas não avançou, né? E por que não avançamos? Eu acho que temos que perguntar quais são as razões para que não tenhamos conseguido ter uma estratégia que nos levasse a um bom desfecho. Tivemos estratégia, temos que mudá-la, né? Temos que mudá-la. Isso mais do que passou esse tempo. Nós estamos há 5 anos, na verdade, sem uma estratégia clara, porque eu considero que até julho de 2008, nós tínhamos uma estratégia clara que, infelizmente, não foi bem sucedida, né? Eu termino por aqui. Mais uma vez, agradeço a todos, mas a gente gostaria de ouvi-los, né? Porque isso faz parte desse processo, ouvir o que vocês teriam a nos falar. As observações, comentários são muito importantes. Muito obrigada. Concordar totalmente com a Maria Lúcia? Eu pergunto, alguém ouviu falar num bicho chamado Camex? Alguém ouviu que é isto? Desapareceu. Alguém ouviu falar de coordenação de política de comércio externo, industrial? O bicho comeu. Quer dizer, cadê o Itamaraty? Cadê a Fazenda? Vejo o trabalho incessante do ministro, etc., mas cadê o apoio dos outros órgãos? Realmente o Brasil precisa de um choque, gente, de um choque de verdade que Fiesp tem que dar, que alunos têm que dar, que jornais têm que dar. E eu sei, conheço pessoas influentes que ainda digam, bobagem, Vera, tudo isso que você está falando é bobagem, o Brasil poderá sobreviver muito bem sozinho, tem um grande mercado, vai produzir para ele mesmo, etc. E tal. Esse tipo de cegueira me mata, é que nem o Jorge Saramago. Essa cegueira realmente mata todos nós. Então, acho que é um pouco de função de cada um levantar e questionar o que está acontecendo. Tá? Muito obrigado. Queria só fazer uns comentários aí a essas reflexões finais. Com relação à professora Maria Lúcia, eu confesso que eu tenho uma certa resistência a entrar num debate de buscar culpados.
porque você, no momento que está buscando culpado, quer dizer que você já jogou a toalha. Ou seja, eu não vou conseguir mesmo, então vamos atribuir culpa a alguém. Eu acho que nós não estamos nesse estágio. Quanto à estratégia, e a prioridade que o Brasil sempre atribuiu à Doha faz sentido. E eu acho que você reconheceu isso. Por quê? Porque o Brasil é um país que tem interesses diversificados, tanto em termos de parceiros, quanto em termos de pauta de comércio. E faz muito mais sentido para um país como o Brasil ter normas multilaterais. Além do que, como foi comentado aqui, certos temas somente na OMC podem ser tratados, como subsídio agrícola, que tão mal faz as nossas exportações. Além disso, na negociação da OMC, a identificação de ganhos e perdas era muito mais clara para os atores privados, ou seja, o ganho que eu teria no meu setor competitivo, agricultura, era palpável, sobretudo ao disciplinar subsídios, e o preço a ser pago pela indústria era menor do que num acordo de livre comércio, que eu não vou zerar as tarifas, eu vou fazer uma rebaixa. Então, fazia todo sentido. Não deu certo, paciência, vamos para frente. O importante nisso é saber que a prioridade que foi dada à Doha nunca foi em detrimento de negociações bilaterais. Enquanto Doha corria, a negociação da ALCA estava andando, Mercosul, União Europeia, estava andando. Então, não foi uma escolha um ou outro. Aconteceu, depois de 2004, que tudo que se suspendeu na esfera bilateral por razões diversas. E um comentário final, talvez a professora Michele, perdão, quanto à ideia de que o Brasil não se importa ou não está atento aos outros temas de regulamentação. Sim, está. A negociação com a União Europeia cobre toda essa gama de investimentos, serviços, concorrência, TBT, SPS, tudo está na mesa. Tudo está na mesa. E o que eu acho importante salientar é que o nó gordo da negociação é acesso a mercados, porque nesses temas, em geral, estamos muito próximos. Tem capítulos que já estão fechados virtualmente. Então, o Brasil está negociando, está botando seus interesses na mesa, tem um processo de coordenação interno para discutir, e a negociação avança. Agora, o vai ou não vai ser o acesso a mercados. Esse que vai ser o ponto-chave. E, finalmente, eu queria dizer à professora Maria Lúcia que eu acredito muito na transparência. Então, o que eu puder sempre ajudar você, os alunos, a entenderem, eu estou sempre aberto. Evidentemente, tem temas da negociação que tem que ser guardado sob sigilo, mas no que puder ser aberto e conversado, eu estou sempre às ordens. Obrigado. Muito obrigada, ministro. Eu só gostaria de fazer uma pequena nota. Nós sempre tivemos, esperamos continuar a manter uma excelente relação com o Ministério de Relações Exteriores. E eu sou testemunha, há muitos anos, da cooperação, da integridade, enfim, da transparência com que o IMRE atua. Então, eu gostaria de agradecê-lo. E eu não estava pensando em culpados, mas eu estou dizendo assim, nas reflexões que se farão depois desse período. Né? Estava só fazendo um exercício. Muito obrigada, ministro. Por favor, doutor Mário. Depois temos o rapaz. Vou fazer algumas considerações que misturam um pouco da minha experiência negociadora empresarial até 2003, quando eu fui para o governo, então aí passo a ser coadjuvante de uma política negociadora. Então, tem horas que parece que é uma contradição, porque primeiro argumento que eu acho que eu vi, a Vera tratou muito disso, eu vejo que hoje há necessidade de se restartar as negociações. E restartar, por exemplo, não é como eu fazia em 2000, em 1970, na ALAD, onde eu ia discutir tarifa. Não é mais essa a discussão. Tem que mudar o tema, tem que evoluir a discussão.
lá para 2000, 2001, agora não consigo me lembrar exatamente bem, eu estive 2 ou 3 vezes no México, pela Fiesp, e eu era responsável por esse setor na Fiesp, para aprender o que os mexicanos estavam fazendo para negociar o NAFTA. Para entrar, quer dizer, como é que... Então, eles eram os tipos Chicago Boys, que tinham sido enviados aos Estados Unidos. Todo mundo falava. Primeiro, tem que falar inglês perfeitamente para entender o que o seu negociador da frente está falando. Então, já é um assunto de formação para os jovens. Quem não falar inglês e for nessa discussão vai perder muito do fio da meada, porque esperar o tradutor demora a reflexão. O tradutor é bom quando você quer responder não. Aí você dá um tempo e tudo bem, mas tem limites. Então, a primeiro aprendizado é isso. Eu vi como os mexicanos fizeram, e eu tive reuniões lá com famílias tradicionais, os Madeiros, os Bracho, que eram os grandes industriais e que falaram: nós tínhamos o mesmo problema que vocês tinham, a desconfiança, o medo, etc. Tal, mas chegou uma ordem de cima que falou: vamos negociar. Então, formar as equipes eu acho importante. O segundo tema que saiu, e eu, quando eu vi se o inferno é os outros, o inferno é nós, sempre que tem essa discussão, principalmente os jornais, é muito apurado essa discussão. Se todo mundo é normal, por que nós somos anormal? Bom, então vamos fazer como Jack the Strip, vamos cortar por pedaços essa frase. Primeiro, eu acabei de falar isso com o embaixador e com os outros demais colegas. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da negociação Chile-União Europeia. Foram negociados 5 produtos de verdade: frutas, vinho, cobre, papel celulose e alguns outros mais. Todo o resto, o Chile é importador. Ora, facilita enormemente a negociação, porque eu já importava automóvel, caminhão, redutor, máquina, telefone. Com tarifa zero, facilitou o elemento. Vamos pegar outro elemento da discussão. México, um país de um PIB equivalente ao do Brasil, com uma indústria equivalente à do Brasil, com uma população menor, mas, enfim, uma população grande, não é um país pequeno. Quando o México faz essa negociação, o México não é um país agrícola. E, por não ser um país agrícola, não sei se vocês sabem, quando ele negociou sua entrada no NAFTA, houve um problema imenso no México com a tortilha, que é o alimento nacional, cujo milho passou a ser importado dos Estados Unidos. Então, existem situações de dizer: nós não somos a morte peluda com aquela foice, mas também não somos a Cinderela. Claro que está uma situação difícil de ser. O Brasil não é o Chile, acho que dá para compreender. O Brasil é o México, mas com algumas outras características que a gente vai ter que adaptar. Agora, vamos ver o que dá para fazer. Se você imaginar que o Mercosul fosse negociado com o setor privado e o governo, ele não teria sido feito. Não teria sido feito. Todo mundo era contra, morria de medo. Começou com o Brasil e a Argentina. Depois foi melhorando, eu e Vera íamos nessas discussões e etc. Tal. Hoje em dia, se você imaginar que você vai decidir tudo só pelo governo, parece impossível. Eu acho que já essa mecânica não dá mais. Vai ter que agregar os setores, e aí que eu já falei isso, então, para finalizar. Se colocar na discussão, como eu e o Ronaldo tivemos bastante tempo, só agrícola e industrial, discussão de tarifa, e ficar só nisso, não tem negociação que permite saídas. Põe um pouco de serviço no meio. Não, ninguém quer serviço. Como ninguém quer? 70% do PIB é serviço, de todos os países, não precisa ser do Brasil, da União Europeia, dos Estados Unidos, da China, etc. Então, eu acho que nós vamos ter que incluir mais coisas para poder ter algumas saídas. E aí, se o Brasil, mais a Argentina, são países especiais, negocia com uma certa sensibilidade no tempo,
e vai abrindo aos poucos. Mas, hoje em dia, não daria para fazer o que o governo fez no Mercosul. Eu vou lá com a espada na mão e negocio, porque o setor privado é organizado, não é tão desorganizado assim, e nós estamos sofrendo uma crise das penetrações das importações, que são graves para o setor industrial brasileiro. E, por fim, apesar de eu achar que o câmbio é um elemento, eu acho difícil introduzi-lo na negociação sem uma regra geral da OMC tendo aceito essa discussão. Porque, senão, vai ficar câmbio com a União Europeia, sem câmbio com a Austrália, e assim fica uma discussão de... Eu sei, não, eu estou achando que câmbio é um elemento complicado, mas se você colocar um câmbio na negociação, então aí nós vamos terminar mal. Mas eu terminaria dizendo, zera um pouco as consciências, começa a montar, Michele, equipes de governo mais setor privado e tem que começar uma nova negociação. Por exemplo, eu sou do setor de bens de capital. A maior tarifa é 14%, e a tarifa média, considerando os ex-tarifários, é 2% para os ex-14%, dá 7%. Quem pode proteger uma máquina feita no Brasil com 7% em função de uma exportação chinesa? Não existe tarifa mais no Brasil. Então, as tarifas podem ser negociadas, mas também, já falei isso com o Ronaldo, era uma grande discussão na época lá com o Itamaraty, não aceitar cota, não aceitar cota. Aceita a cota. Eu só aceito importar X milhões de toneladas de produto tal, ou de tantas máquinas tal, e vocês também, tantos milhões de toneladas de carne, começa por um sistema limitado, e depois vamos progredindo. Mas, se não começarmos, aí sim pode ser que a gente fique no inferno. Agora, se a gente ficar feliz no inferno, eu acho que não é bom. É melhor. Bad girls go to the hill. Obrigado, gente. Marcelo Pilar. Durante as discussões havidas hoje, a tônica ficou sempre nos aspectos das negociações com os demais países ou com as instituições. Mas agora o Mário mencionando certos aspectos me faz lembrar o seguinte: a lição de casa não está sendo bem feita, não está sendo feita. Se um dos aspectos para manter a competitividade envolve tarifas, câmbio, nós temos que bater num aspecto muito mais profundo, que é a produtividade nacional. Se nós não somos competitivos dentro de casa, não vamos ser competitivos com qualquer negociação. Com qualquer negociação. Quando você compra um automóvel nacional no México, mais barato que o nacional brasileiro, no México, mais barato do que você compra aqui, tem qualquer coisa errada, profundamente errada. É verdade que, se o Estado não nos esfolar profundamente, não vai ter possibilidade de fazer o que está fazendo. Jogar para o espaço e permitir que a inflação campeie. Essa lição de dentro de casa tem que ser feita por nós, e particularmente pela juventude que não briga mais, não sai na rua, não grita, não há pressão. O Congresso faz o que quer, gasta o que não pode, e nós ficamos brincando com terceiros países para melhorar a nossa competitividade. Não há uma menor possibilidade se nós não melhorarmos a produtividade interna. Obrigado. Quem sabe fosse mais fácil eu ter sentado na frente, né? Olavo Bernardes, eu sou da OAB São Paulo. Queria fazer uma pergunta para a professora Vera, para a professora Michele. Queria saber como vocês veem o papel do Brasil no mundo. Vocês acham que o Brasil deve ser um celeiro agrícola, como sempre foi jogado? O Brasil, o Brasil pode competir em nível industrial? E queria saber também sobre a questão do custo Brasil. A gente sempre escuta que, muitas vezes, o Brasil não consegue enviar grãos para outras partes do próprio Brasil, tem que importar grãos por causa da questão da infraestrutura. E vocês acham que o governo está fazendo alguma coisa nesse aspecto? Obrigado.
Olha, aí, ótima pergunta, porque aí os advogados que estão aqui vão ter que aprender um pouquinho de economia. Primeiro, que não existe comércio nacional sem direito à economia, ponto. Quem não entende um pouco de economia, faz favor de entrar nos cursos que tem e fazer mais. Bom, o problema é ideológico, é que existem escolas de economia que acham que o importante é o mercado que manda e que o Brasil não tem que ter indústria. O Brasil tem que ter uma agricultura extremamente forte, etc. e tal, porque também... Claro que tem um pedaço da indústria aí que é trator, que é colheitadeira, etc. e tal, mas é só. O resultado qual é? É que existe toda uma discussão entre se o Brasil vira uma grande Austrália, ou seja, agricultura mais serviço, e todo mundo vai ser empregado no shopping center, e uma outra escola de economia que acha que não, que o Brasil é muito grande para não ter indústria. Tá? Bom, primeiro, não se entendem entre eles. Segundo, é aquela história de como ser competitivo. Como é que você pode ser competitivo se o seu custo de energia é o mais alto do mundo, se a sua carga de tributária é a mais alta do mundo, se a sua carga de encargos de trabalhistas é a mais alta do mundo? Então, se Porto não funciona, que não trabalha de 3 turnos porque a receita não aparece para trabalhar porque não quer trabalhar 3 turnos. Então, gente, não adianta, sabe? Quer dizer, existe aí, eu concordo plenamente, tem que berrar, tem que dizer o que está errado, e aquela história, por favor, Brasil, gente, o Brasil está deitado em berço esplêndido no consumerismo que existe e que é simplesmente satisfeito por importação. Está matando a indústria. O industrial hoje é importador de produto chinês, que me dizem com a maior tranquilidade que já vem a máquina escrita Made in China, porque, gente, isso é fraude e todo mundo acha uma maravilha. O Brasil é isso, gente. O Brasil está contente que vai para Miami e está comprando carro novo, sabe? Não adianta. Tem que mudar tudo. E a mentalidade tem que mudar. E concordo plenamente que a situação da gente é o famoso se pegar o bicho, mata, se fugir, o bicho esfola, o raio que seja. Mas é um pouco por aí. A gente está nessa situação. Tá? Eu acho, cadê a OAB? Mexa-se, jornal. Eu vivo berrando nos jornais, vocês precisam aparecer mais. Eu acho que tem esse debate econômico, enfim, é extremamente importante reativar e reavivar isso diante desse cenário que foi mapeado hoje. É verdade que o mundo da década de 90, de meados da década de 90, quando encerrou a rodada do Uruguai, era um, dos anos 2000 foi outro, e agora, de 2010 à frente, é outro. Tanto em termos de tipos de negociações, o que é comércio internacional. Então, o que não era comércio antes, hoje passa a ser. Eu acho que o próprio americano aqui fala, bom, nós temos uma série de produtos americanos e serviços americanos que nós não antevíamos na parte eletrônica e que são parte do comércio internacional hoje. Então, dimensionar qual é a sua estratégia de desenvolvimento econômico, acho que isso não está claro. Por isso, a conversa entre economistas e juristas é essencial, porque tudo, afinal, é feito por regras, e essas regras são extremamente complexas. O que eu tento mostrar para os alunos aqui é que acordo de comércio internacional, o que são acordos de comércio e investimento internacional hoje, não existe só acordo de comércio internacional, é acordo de comércio e investimento, é um pacote só. A gente tem que aprender letra a letra. Não é um tratado internacional, as antigas, das boas vontades, a gente depreende o conceito geral. Você vai letra por letra do acordo e aquilo é binding. Então, acho que esse é um ponto que é uma técnica jurídica nova que se desenvolveu também de uma forma muito avassaladora. Me surpreende o fato de, talvez, na negociação Mercosul-União Europeia, que nós já tenhamos avançados em todos os outros temas regulatórios. Eu tenho certeza que os administrativistas do Brasil não têm ideia de que compras governamentais pode mudar significativamente nos próximos anos, sobretudo em épocas de Copa e Olimpíadas. Isso pode ter um significativo impacto para o Brasil. É um mercado grande para o país e que a nossa lei de concessões está fora. Então, para quem está sendo treinado nas faculdades de Direito hoje, isso não é claro. Aí que eu coloco que o debate não é feito. Acho que há um reconhecimento do trabalho do Itamaraty, mas o fato das negociações internacionais hoje entrarem de forma tão profunda na regulamentação doméstica, certamente os stakeholders têm que aumentar. E tem que envolver até o nível dos estudantes, porque nós temos que entender como que a gente vai funcionar numa lógica global, né? Obrigada a todos. Então. Muito obrigada a todos, em nome aqui da Escola de Direito, da Fundação Getúlio Vargas.
da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, especialmente do Centro de Comércio Global e Investimento. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Para nós foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigada. Até a próxima vez.